Fala pessoal, boa noite para todo mundo, satisfação imensa estar aqui com vocês. Hoje dia 4 de julho, agora tá quase dando 22 horas e 25 minutos. Eu quero falar com vocês que hoje talvez seja uma das maiores e mais importantes, se não a mais importante, uma das mais importantes aulas, um dos mais importantes momentos que nós teremos juntos aqui nessa Semana da Gestão, e um momento em que nós, empreendedores, em que você que quer tirar o seu sonho do papel, da cabeça, precisa estar atento. Primeira coisa que eu queria que você pensasse, eu quero te dizer uma coisa e compartilhar com você. Isso aqui todo mundo conhece. CPF, Cadastro Pessoa Física. Esse aqui, o empresário tem mais familiaridade. CNPJ, que é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. E aí tem algo que em mais de 10 anos trabalhando com empresas, em mais de 10 anos atendendo a pessoas físicas e a pessoas jurídicas de diversas formas, uma coisa que eu aprendi: por trás de um CPF desorganizado existe um CNPJ baixado. Que é isso, André? Empresa por si só, ela não toma decisão. A empresa por si só, ela não escolhe o que fazer, ela não escolhe como fazer, nem quando vai fazer. A responsabilidade da empresa está toda atrás de um CPF, seja do gestor, do gerente, seja do CEO, seja do coordenador, seja do advogado, seja do contador, seja do administrador, seja da pessoa que é responsável pela empresa, do procurador, seja até mesmo do inventariante, porque o proprietário faleceu e o inventariante assumiu. Então, por trás, na maioria das vezes, por trás de um CNPJ baixado, existe um CPF desorganizado. Isso aqui é regra, André, para falar a verdade, na experiência que eu tenho na maioria das vezes. Não posso falar 100% porque talvez a empresa baixou porque realmente extinguiu. Agora, na maioria das vezes em que uma empresa fecha suas portas por problemas na gestão, 99% das vezes, a culpa é desse cara aqui, ó. E esse cara aqui pode ser você que está aí atrás. André, mas por que tem exceção? Vou dar um exemplo, por que tem exceção. Hoje eu fui ao dentista hoje, conversava com o meu dentista, e aí ele falou comigo: André, tô pensando em aposentar. Falei: sério, doutor, tá querendo aposentar? Eu falei: tô querendo, cara. Daqui 3 anos. Eu falei: e a aposentadoria? Já tá garantida? Eu falei: senhor André, eu tinha uma privada, mas a aposentadoria privada não estava me trazendo uma boa ideia de receita. O pessoal estava me dando uma rentabilidade muito pouca por mês. Eu falei: sério, menos de 2 mil, 3 mil reais mais ou menos. Eu falei: doutor, e aí, como é que é a situação? O que você fez? Ah, eu fui para a aposentadoria lá, eu encontrei um plano lá num cadastro nacional de uma empresa que trata de dentistas. E eu tenho a minha aposentadoria também pelo governo, então para mim tá tranquilo. Falei: por que você não faz a terceira então? Já que você tentou e não conseguiu. Falei: não, mas porque para mim não dá. Falei: doutor, dá. Não dá tempo mais não. Eu falei: dá, doutor, dá. Vamos organizar esse negócio? Virei para ele e falei assim: o que a gente pode fazer? Vou escrever embaixo aqui, ó. Falei com ele: o senhor pensa em receber quanto? Ele falou para o André: se for na casa aí beirando uns 10 mil, nós vamos entrar agora no conceito de gestão, só para vocês entenderem um pouquinho que por trás de um CNPJ baixado existe um CPF desorganizado. André, e onde o seu dentista entra nisso? Ele vai baixar o CNPJ, mas não é porque ele está desorganizado, ele já tem 2 aposentadorias e ele quer a terceira.
Beleza? Então você vê a organização. Ele é organizado, tem 2 aposentadorias garantidas. Ele quer a terceira, que a gente conversou e eu falei com ele que eu ia fazer um rascunho para ele. Se ele achasse interessante, a gente trabalhava junto nessa questão aí da aposentadoria da terceira. Mas aí eu quero te mostrar que nesse caso do CNPJ que vai baixar, que ele vai fechar o consultório, ele vai baixar a empresa daqui 3 anos, não é desorganização, é realmente opção, ok? Então vamos lá. Falei com ele, doutor, quanto o senhor quer receber? Ele falou, André, se eu conseguir receber aí, beirando uns 10 mil reais, pra mim tá bom. Dá tempo, André? Eu falei, dá, claro que dá, doutor. Ele falou assim, dá mesmo? Eu falei, dá, ué. O que a gente pode fazer? Eu falei, doutor, se eu conseguir pegar esse valor aqui, ó, 500 mil. Se eu conseguir juntar esse valor aqui em 3 anos, o senhor consegue pegar esse valor e fazer uma cartela de investimentos, onde essa cartela de investimentos venha te trazer uma rentabilidade mensal de pelo menos aí 1,5%. Aí falou, tem como fazer isso? Eu falei, tem, ué, vamos lá. Se a gente for falar de 1% aqui, nós estamos falando de 5 mil reais. Será que eu estou enganado? Não, não estou não. 1,5 vai dar 7.500. Falei com ele, faz isso mesmo, 7.500. Eu estava com a calculadora, falei, doutor, dá para o senhor fazer. Só que eu fiz um plano escalonado com ele, tá? Mas vamos lá, falei, ó, se você conseguir 500 mil reais e aplicar esse valor em um plano que venha te trazer uma rentabilidade mensal, doutor, o senhor vai ter aí, em média, 7.500 reais por mês de aposentadoria. Ele falou, se é sério? Eu falei, é sério, o senhor não conhece não? O que seria isso? Ah, você pode estar fazendo um plano aí com uma cartela de ações e também algumas empresas de fundo de investimento imobiliário. Ah, mas você vai fazer para ele? Eu falei, não, eu vou ensinar, tá? Eu vou ensinar para ele o que são os fundos de investimento e aí ele faz a escolha dele, ele escolhe. André, tem como fazer isso? Tem. E aí eu fui conversando com ele, mostrando para ele, doutor, vou pegar aqui para vocês verem, ó, ao vivo aqui, pessoal, 500 mil vezes 1,5% vai dar isso mesmo, 7.500 reais. Vamos fazer a conta? É igual a 7.500 reais vezes 12, 90 mil no ano. E aí eu fiz a conta com ele, falei assim, ó, igual isso aqui é vezes 12. Se nós fizermos aqui vezes 12, é igual a 90 mil no ano. Falei com ele, doutor, se esse valor o senhor pega ele, ao final dos 3 anos, se eu conseguir fazer aí um investimento de aproximadamente, pegar esse valor aqui, uns 165 mil no ano, se eu conseguir juntar, ao final de 3 anos, o senhor vai ter o valor investido de 500 mil reais. Ao final desses 3 anos com 500 mil reais, o senhor vai ter uma receita de aproximadamente 7.500 reais. Isso aqui, pessoal, é vezes, tá? Aqui, ó. É planejamento, gente. E aí eu vou entrar na aula, né? Isso aqui é só introdução para a gente entender. Isso aqui, ó, é o sinal de vezes, beleza? Tá parecendo um sinal de mais, mas é vezes, viu? Beleza. Agora foi. 500 mil investido. A uma rentabilidade de 1,5% ao mês. Vai dar 7.500 reais aproximadamente por mês. Esse, não estou falando de reinvestimento, tá? Falando com ele, doutor, o senhor pega esse valor e fica para o senhor, tá? E aí, o senhor pega esse valor, ao final de 12 meses, no ano inteiro, o senhor vai ter 90 mil reais. Então, junta com 2 aposentadorias que o senhor já tem, o que o senhor vai fazer, doutor? O senhor vai ter as 2 aposentadorias, mais um valor de 7.500 reais para o senhor poder realmente aí fazer um churrasquinho de vez em quando, colocar uma gasolina no carro, o senhor ficar tranquilo. Ele virou para mim e falou assim, André, para te falar a verdade, eu tenho um apartamento numa cidade tal aí, e esse apartamento ele vale um pouquinho mais que isso. Ele virou e falou assim, André, esse apartamento meu, ele está valendo na casa de 800 mil reais. Vamos fazer o seguinte, ele tinha um próximo atendimento, isso foi hoje, dia 4 de julho de 2023. Vamos fazer o seguinte, me fala depois sobre isso aí. Falei com ele que vai fazer um rascunho, ele deve assistir essa aula, eu vou falar com ele, que eu até mencionei ele. Esse apartamento vale um pouquinho mais, entre 700 e 800 mil. Eu pego esse apartamento, vendo ele, não precisa esperar 3 anos. Olha a mentalidade que a gente estava conversando. Falei, doutor, excelente. Esse apartamento investido, ao invés de pegar o valor mensal e ter essa receita anual,
que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor mês a mês e vai reinvestir esse valor. E aí no final do ano ele vai ter reinvestido 90 mil reais em cima do valor do apartamento. Cada investimento a mais aqui também corresponde a uma sobreposição do valor. O valor vai ser corrigido, melhor dizendo. Então, por que, André, que você está falando isso? Para nós começarmos. Nem sempre por trás de um CNPJ baixado existe um CPF desorganizado. Mas na maioria das vezes que as empresas fecham suas portas, a culpa é do CPF. A responsabilidade da empresa está toda atrás do sócio ou dos sócios. E aí, eu começo com vocês a aula de hoje, que trata de gestão financeira. A aula de ontem nós falamos sobre gestão de projetos. A aula de gestão de projetos ontem foi muito interessante. E hoje vem a aula de gestão financeira. André, então tá, vamos lá. Me explica uma coisa. Qual o conceito de gestão financeira? Se formos falar de gestão financeira, é o processo de planejar, organizar, coordenar, controlar os recursos e por meio desse processo obter aquilo que deseja. Então isso é necessário, André, realmente numa empresa? Não só numa empresa, é necessário também na nossa vida. Por isso eu comecei a aula de hoje falando sobre CPF e CNPJ. André, o que tem uma coisa a ver com a outra? Quem organiza o CNPJ é o CPF. E o maior problema que nós temos hoje, eu falo isso com propriedade, os empreendedores fazem da empresa uma extensão da sua conta bancária de pessoa física. E aí eu olho para você nessa noite, eu olho para você agora e falo com você, isso pode ser o iceberg que vai afundar o seu navio. Isso pode ser a âncora que não permite que o seu navio saia do lugar. Você usar a sua empresa, você usar o seu negócio, a conta bancária da sua empresa para pagar as suas contas pessoais e como uma extensão da sua conta física é um dos maiores erros que qualquer empresário pode cometer. Seja ele advogado, seja ele um médico, um dentista, independente do que ele faz, independente da profissão que ele tem, seja ele um dono de um prédio, não importa, um construtor, seja ele uma pessoa que possui, como nós falávamos ontem, uma sorveteria. O maior problema que ele enfrenta é não separar conta pessoal, pessoa física, da conta empresarial, ok? Pessoal, então vamos lá. Compreendendo isso, não se esqueça, tá? Como nós falamos aqui, por trás de um CPF desorganizado, vai existir um CNPJ baixado, ou como você preferir. O problema não está no CNPJ, o problema está na pessoa que é responsável pelo CNPJ e que causou a sua baixa perante a Receita Federal, ok? Então vamos lá, por trás disso, André. Hoje, assim como ontem, no dia de ontem, eu quero usar com vocês e hoje não vai ter segredinho, né? Mas vai ser interessante aí, por quê? Vamos acompanhar até o final. Final da aula eu quero contar uma história para vocês, beleza? Vamos lá. O que a gente precisa entender então? O planejamento financeiro. Vamos fazer aquele círculo que a gente fez aqui no cantinho? Vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos. Planejamento. Planejar. Ok? Vocês estão percebendo que onde nós vamos, onde nós entramos na constituição de uma empresa, onde nós vamos na organização da nossa vida, nós temos que ter um planejamento. O planejamento ele é necessário, o planejamento ele é fundamental. André, o que eu vou planejar? Vamos lá? Se nós queremos abrir um CNPJ, vamos aqui, CNPJ. Ou se nós queremos fazer um investimento, B3. Vamos lá de novo, B3. André, por que você fala sobre investimento, B3, e fala sobre CNPJ? Por quê? Primeiro lugar,
Isso aqui constitui a maioria das pessoas que querem empreender precisam do CNPJ. Elas podem estar empreendendo hoje, talvez, de maneira irregular. Mas se elas querem crescer, elas precisam realmente estar legais, ok? O princípio da legalidade, ele é bíblico, é um princípio que existe e que a maioria, para falar a verdade, nenhum dos realmente empresários que eu conheço não seguem esse princípio. Ainda que de maneira desconhecida, ainda que de maneira sem saber que estão seguindo um princípio, eles seguem esse princípio. E isso faz com que eles alcancem os objetivos esperados. Ok? Então vamos lá. Nós temos aqui um CNPJ e temos aqui a B3, que é a Bolsa de Valores, né? Falamos ontem aí com relação a isso. André, eu preciso realmente estar planejando, que seria o primeiro ponto. Precisa. Por quê? A importância do planejamento financeiro para o sucesso organizacional vai fazer com que você não viva aquilo que nós falamos na aula de ontem. Vocês vão me ver fazer referência. É um passo a passo, ok? O que seria essa organização? Eu preciso saber o que eu tenho planejado no papel, o que eu quero. Eu preciso ter um objetivo concreto para que eu saiba também o que eu vou gastar. Imagine se eu começo a construir um prédio e eu penso, vou fazer um prédio de 2 andares. Quando eu chego no segundo andar, eu falo, não, vou fazer de 10. O meu orçamento inicial é incompatível. O meu orçamento inicial é totalmente desproporcional, ok? Aquilo que eu comecei a fazer. Então eu preciso realmente ter uma noção clara, uma noção objetiva daquilo que eu quero fazer, beleza? Então o que eu preciso fazer, pessoal? Planejar. Eu preciso planejar. Por quê? Porque o CNPJ, se eu quero constituir uma empresa e eu pego a empresa de ontem, nós falávamos o quê? Sobre a questão da elaboração do orçamento. Nós falávamos ontem sobre essa questão. Eu tenho 90, ontem eu usei um exemplo de 90 mil e 23 mil. Aconteceu um desastre, uma catástrofe, e aí a pessoa perdeu o material, que seria o seu produto, né? E também perdeu o maquinário. Então nós precisamos fazer as projeções. André, eu quero abrir a minha empresa. E na minha empresa, André, eu vou gastar, vou usar o exemplo de ontem, tá? Eu vou gastar 90 mil de maquinário e vou gastar 23 mil reais, 23 mil reais de produtos, de sorvetes, dentre outras coisas. André, como que eu vou planejar isso? Você precisa entender uma coisa. De onde esse dinheiro vai sair? André, esse dinheiro vai sair todo de um empréstimo que eu vou fazer no banco e eu vou pagar uma prestação. Tá, beleza. Nós estamos falando aqui de 90 com 23. Nós estamos falando de 113 mil reais. 113 mil reais vão ter juros, concorda comigo? A parcela não vai ser aí só R$1.000. Então, se nós pegarmos aqui, vamos lá, só para a gente entender um pouquinho esse conceito, você tem que fazer um planejamento financeiro. Se nós pegarmos aqui 123 mil e dividirmos, vamos colocar e dividir por 48, que seriam 4 anos, vai dar uma parcela de 2.563. Vamos levar em consideração de uma maneira grotesca que tem alguns juros em cima disso aí, porque o banco, isso vai depender dos juros que você pega, isso vai depender muito aí do banco que você pega, da confiabilidade que o banco, da confiança que o banco tem em você. Mas vamos colocar que você vai pagar aí, ao invés de R$2.500, você vai pagar aí, vamos colocar R$3.800, tá? R$3.800. Aqui nós estamos falando sobre valores aproximados por 48 vezes. 48 vezes. Então você vai pagar o quê? 48 vezes 3.800. Você vai pagar R$182 mil. Baratinho, gente. Eu fui generoso nos juros aqui, tá? 182.400. Vamos lá, só para a gente entender aqui. 182.400. 182.400, isso mesmo. Ok? Tá, vamos lá. André, o que você quer me mostrar? O planejamento, ele é tão importante porque você pode ter as estruturas necessárias
para fazer o que você precisa na palma da sua mão. Não entendi, André? Te explico. Se você precisa de 113 mil reais, hoje um carro popular está mais ou menos esse preço, ok? Beleza. Se você tem um carro um pouquinho melhor, vou dar uma métrica para vocês aqui, tá? Vai um pulo do gato aqui, simples, fácil e objetivo. A coisa mais comum do mundo hoje é você ter consórcio nacional. Consórcios que são em âmbito nacional, consórcios que vendem as suas cartas e muitas das vezes você pode pegar essa carta e refinanciar um próprio veículo seu. Não tem problema nenhum, você dá seu veículo como garantia, ok? É melhor do que você fazer um juros absurdo. Se você vai fazer uma carta, se você precisa de uma carta de 113 mil reais, lógico, você não vai trabalhar no limite. Você vai pegar uma carta aí de pelo menos 10% a mais. Então vamos colocar uma carta de 113 com 10%, que vai dar aí 11 mil e pouco. Vamos colocar uma carta de 130 mil reais. Suponhamos que você tenha um carro nesse preço, tá? Então a carta de 113 mil reais. Esses 113 mil reais, vamos levar em consideração que você vai pagar aí, em média, apenas 8% dos juros. E aí eu vou para a ponta da calculadora. 113 mil reais vezes 8%. Você vai pagar 10 mil reais de juros. André, o que você está querendo me mostrar? A importância do planejamento e de você pensar, de você ter uma visão mais holística, uma visão mais clara, uma visão ampla, tá? Ao invés de aqui você pagar, aqui está dando, se eu fizer a carta de crédito aqui, está dando R$10.400 de taxas administrativas. Aqui deu 113 mil menos 182. Só para a gente ter uma noção, aqui deu 69 mil reais. Nunca que vai dar só isso, né? Mas só para a gente ter uma noção aqui rápida, tá? Pessoal, então aqui, ó, a importância do planejamento. Você economiza dinheiro. Se você tem um veículo que você pode fazer, ao invés de um refinanciamento dele através do banco, você pegar um consórcio, você fazer um lance embutido, também é uma outra coisa, isso é uma outra aula, sabe? Eu só estou mostrando para você a importância de você planejar anteriormente, sem você sair atropelando o processo, sem sair atropelando a regra da situação. Isso é você organizar, isso é você coordenar, isso é você controlar os passos que você vai dar em cada uma das coisas. E olha que isso aqui é uma introdução básica, isso aqui é o princípio de qualquer gestão que a gente faz financeira, tá? E olha que isso aqui realmente é o básico do básico. Ao invés de você pagar uma prestação de R$3.800 em 48 vezes, você vai pegar aí mais ou menos o valor de 130 mil, vamos colocar assim, né? Claro, são pontos, 130 mil dividido, você vai pagar 2.700, R$1.100 a menos. R$1.100 a menos em média. Então a economia, ao invés de você pagar 69 mil reais para o banco de juros, você paga 10.400 reais de taxas administrativas. Então o planejamento ele é necessário, porque se você sai por aí passando cartão corporativo, cartão do BNDES, cartão bancário, cartão de crédito, seja lá o cartão que for, fazendo as compras à torta e à direita, como se diz o ditado popular por aí, depois você tem que pagar o quê? O empréstimo ou então o cartão de crédito. Porque se você não paga, isso aqui parece brincadeira de criança, perto dos juros que o cartão de crédito vão cobrar de você. Para se ter uma ideia, e isso aí eu posso até provar em uma outra aula e mostrar, existem cartões de créditos que chegam a cobrar, parece coisa de filme, de ficção, sério. Existem cartões de crédito que chegam a cobrar 452% ao ano. Cara, isso parece assim inacreditável. Isso parece inacreditável, mas é verdade. 452% ao ano sobre a sua dívida. 452% ao ano sobre a sua dívida. Eu já vi cartão de crédito assim. Eu já vi banco fazer isso, tá? Já vi banco fazer isso. Ah, André, mas isso é discutível na justiça. A lei proíbe. Isso é cobrança indevida. Isso é crime. Não estou entrando nessa parte. Eu estou entrando na parte que você vai estar devendo, que você quer montar o seu projeto, e aí a sua empresa, que ao invés de você tirar ela do papel, você vai lançar ela no buraco logo quando você começar. É a hora que o empreendedor, quando abre o seu negócio, começa a não dormir, começa a não ter felicidade.
achar que tomou a pior decisão da vida dele, achar que não deveria ter feito isso, pensar que empreender realmente não é para qualquer pessoa, de fato não é, mas muitas pessoas podem ser empreendedores, só não seguem processos organizacionais e métricas que são necessárias para constituir o seu negócio. E aí entra o problema. Faltou o quê? Planejamento. André, mas eu não sei planejar. Procura alguém que sabe. Eu não sei mexer com dente. Eu procurei um dentista hoje. E aí? A gente precisa entender. Cada um faz aquilo que tem capacidade para fazer. Não é porque você é um empreendedor que você vai ser uma pessoa que sabe operar uma chapa, não é um gauchão, que sabe fabricar sorvete. Ah, eu sou sorveteiro. O que você faz? Eu vendo, eu tenho uma sorveteria. Você sabe fabricar sorvete? Não, não sei. De fato, existem muitas pessoas que são donos, são empresários, possuem sorveterias, mas não são fabricantes de sorvete. André, beleza. Então vamos lá. E com relação à bolsa? Vou apagar essa parte aqui, pessoal. André, e com relação à bolsa? O que entraria essa parte aqui? Daqui a pouco eu vou apagando para vocês. Simples. Tem muita gente que me faz o favor de pegar dinheiro emprestado com o banco para poder fazer o quê? Investir na bolsa de valores. André, mas isso não é bom não? Eu falei assim, cara, em hipótese alguma. Existem presta atenção nisso que eu vou falar aqui. Existem alguns tipos de operações que são feitas dentro do mercado financeiro em que você trabalha alavancado, onde a própria corretora ou o próprio banco, ele te disponibiliza uma possibilidade de lucros grandes com valores pequenos. Eu mencionei isso ontem quando eu falava que um contrato de dólar futuro, por exemplo, que custa aproximadamente aí 48, 50 mil reais, você consegue movimentá-lo, você consegue operar dentro do mercado futuro, o dólar, você opera com 150 reais, que é o limite mínimo, a garantia mínima para que você opere o dólar. De igual forma, nós temos o mini índice, que hoje deve estar valendo aí, se eu não estou enganado, na casa de 22, 24 mil reais, um contrato. E com 100 reais de margem, você opera um contrato. Então eu falo, André, quanto que eu preciso para poder operar um contrato de dólar? Em primeiro lugar, se você me faz essa pergunta, eu falo para você, não opere. Não opere. André, o que eu faço então? Compre ações. Mas eu vou pegar dinheiro emprestado, André, porque a ação, eu vi ontem que a ação da Petrobras subiu 10%. Eu vou pegar dinheiro emprestado, vou comprar a ação da Petrobras? Não, meu filho, pelo amor de Deus, não faça isso. Coopere com você mesmo, coopere com a sua vida, com a sua alegria, coopere com sua noite de sono. Não faça isso, porque a ação é mercado. Mercado você não sabe quando vai subir, você não sabe quando vai cair. Aí vem a teoria de que o mercado é manipulável, dentre outras coisas, não é disso que eu estou falando. Então o que eu tenho que fazer? André, primeira coisa, o que eu faço? Estuda. Da mesma maneira que se você vai abrir um CNPJ, você precisa planejar. O planejamento do investimento na Bolsa de Valores, ele começa com estudo. André, o que eu vou estudar? Comece estudando o que é a Bolsa de Valores. Eu sempre indico para todo mundo, comece pelo investimento em renda fixa. André, por que começar pelo investimento em renda fixa? Porque o investimento em renda fixa, ele, quando você entra nele, na maioria das vezes, você já sabe quanto você vai ganhar lá na frente. Por quê? Porque, por exemplo, se você pegar hoje um investimento que ele é 100% do CDI, beleza? 100% do CDI, você já sabe que você vai receber o valor que seria pago dentro do certificado de depósito interbancário. É o banco te pagando o mesmo valor que ele pagaria para outro banco emprestar dinheiro para ele. André, banco empresta dinheiro para banco? Sim, banco empresta dinheiro para banco. Isso é um assunto um pouco mais complexo, não vamos entrar agora dentro da gestão financeira, mas a gente precisa trazer isso em um outro momento, vai ser muito interessante. Banco empresta dinheiro para banco, porque banco não pode fechar no negativo, em hipótese alguma. Não faz sentido o banco fechar o dinheiro no negativo. Então ele pega dinheiro emprestado com outro banco para que não feche no negativo. Vamos tocar o barco. André, então eu começo por onde? Renda fixa e livro.
André, que livro? Existem diversos livros dentro do mercado financeiro. Eu poderia citar alguns, mas eu gosto de fazer essas citações, essas indicações na mentoria, quando eu estou dando aula, quando eu estou realmente tratando mais diretamente com a pessoa. Cada caso é um caso, precisa ser tratado de maneira isolada, ok? Mas para a gente entender aqui, renda fixa, primeiro lugar. André, já invista em renda fixa. Eu tenho lá 100 mil reais em renda fixa. Show! Para onde que eu passo? Você já ouviu falar disso aqui, ó? FII ou FIIs. O que é isso, André? Fundo de investimento imobiliário. Isso aqui é, assim, o xodó de quem gosta de bolsa de valores. André, por que é o xodó de quem gosta de bolsa de valores? Eu te explico. Porque isso aqui é livre. Isso aqui é isento de imposto de renda. Aqui, muitas das vezes, você paga imposto de renda. Aqui não. Ou, detalhe, tá? Vocês lembram lá dos 500k que eu estava falando com o doutor hoje? Eu falei com o doutor sobre esses 500 mil aqui. Foi justamente sobre isso aqui, ó. Fundo de investimento imobiliário. Isento de imposto de renda. Vocês lembram dos R$ 7.500 aproximadamente que ele receberia? Se ele tivesse investido nisso aqui, vocês lembram? Ó, isento de IR, não tem incidência de imposto de renda. Entendeu? Então, assim, você quer começar? Planeje. O planejamento começa onde? Sabendo o que você vai fazer primeiro. Porque você entrar logo operando um contrato é um dos maiores erros que você pode cometer na sua vida. De igual modo, você começar o seu negócio já devendo tanto, já começa devendo juros. Nós colocamos aqui, ó, 69 mil reais de juros, beleza? 69 mil reais de juros. André, e aí, o que eu vou fazer? Se de tudo, vamos lá, se de tudo, nada deu certo, o negócio ficou ruim, a empresa não foi para frente, eu contratei bons funcionários, contratei gerentes, contratei gestor, contratei empresas para poder me ajudar na gestão administrativa de modo geral, contratei qualquer pessoa, não deu certo, o negócio quebrou. André, o que eu faço? Se de tudo der ruim, você perde seu carro. Acabou. Você pega o carro vai estar refinanciado através de um consórcio, devolve o carro. Você não vai morrer. Agora aqui, você está devendo juros, em cima de juros, em cima de juros. E quem aí já deveu o banco sabe como que isso aqui funciona. Os 182 mil reais e 400, rapidinho, se atrasou 5 meses. Isso aqui passa para beirando 200 mil reais. 200 mil reais. E aqui, André, se atrasar 5 meses, você não vai ter tanto problema assim não. Você vai ter uns juros em cima para poder pagar, mas nada comparado a isso aqui não. Não é um empréstimo, ok? É um consórcio que você fez. André, a elaboração do orçamento de modo geral. Eu preciso saber, beleza, montei a minha empresa. André, minha empresa montada, o que eu faço agora? É só montar a empresa e esperar que o negócio entre? Primeiro lugar, você precisa entender, eu falo isso com todo mundo que pergunta, toda empresa, toda pessoa, vocês lembram lá do CPF? Vocês lembram lá do CNPJ? Toda empresa, toda pessoa precisa ter uma reserva de emergência. André, o que é reserva de emergência? É difícil eu montar essa estrutura aqui para vocês rapidamente, mas eu posso dar um conceito básico, geral aqui, do que é a reserva de emergência. A reserva de emergência, ela consiste em você ter guardado em uma aplicação de preferência em renda fixa com resgate imediato, tá? Aqui, ó, resgate imediato. Só para vocês não esquecerem. Preferência, pessoal, se vocês quiserem, anotem isso aí, tá? Muito importante. A renda, a reserva de emergência, ela é um valor que você vai ter investido, de preferência, na renda fixa, em resgate imediato, que se algo der errado no processo, durante o percurso ou em algum momento, você tem uma reserva que corresponde a 6
Deixa eu tirar essa parte do FII aqui, tá? Que corresponde a 6 meses, no mínimo, de todas as despesas que você possui dentro da empresa. Nós falamos aqui de R$ 113 mil para você montar o seu negócio, ok? Então você precisa entender, André, eu preciso de R$ 90 mil em máquinas e eu preciso de R$ 23 mil em produtos para vender, R$ 113 mil. Aí você vai para a ponta do papel. Quanto você vai pagar? Vou pagar aqui os R$ 500 mil. Aí você vai pagar. Quanto você vai pagar em aluguel? Não só aluguel, tá? Mas tem água, luz, telefone, internet. Dá nem para colocar aqui, pessoal, que é muita coisa, mas vocês vão entender. Internet, funcionários, IPTU, taxa de lixo. E aí eu acho que você já entendeu. Todas as despesas que uma empresa possui, mês a mês, você precisa ter todas as... André, como que eu vou saber isso? Aí nós voltamos lá ontem na gestão de projetos. Qual o tamanho do seu negócio? Quantos funcionários você vai precisar ter dentro da sua empresa? Qual tipo de funcionário você vai contratar? André, como que eu vou saber quanto que eu vou pagar de água? Qual o tamanho do seu negócio? Você vai lavar a loja todos os dias? Você vai abrir um lava-jato? Ou você vai abrir uma sorveteria? Você vai abrir uma lavanderia? Se você vai abrir uma lavanderia, você não vai ter consumo quase basicamente nenhum. Só se as suas máquinas de lavar funcionam com Wi-Fi, né? São programadas via Bluetooth. Agora, fora isso, o seu gasto alto vai ser com água, luz, e você não precisa nem ter gasto alto com o telefone. Por quê, André? Porque você pode ter um telefone dentro da empresa que você atende pelo WhatsApp, acabou. Funcionários, você vai abrir uma lavanderia, você precisa de quantos funcionários? Depende, qual o tamanho da sua lavanderia? Você vai ter alguém para tirar, para dobrar, você vai só lavar, ou você vai passar, ou você vai também ter outras coisas que você vai fazer. Qual tipo de roupa você... Não, só lava o vestido de festa. Vestido de festa não se passa. Pelo menos na maioria das vezes, até onde eu sei, não se passa. Então, você vai o quê? Montar a estrutura do seu negócio de acordo com aquilo que você planejou. Lembra da aula de ontem, gestão de projetos? Qual o seu projeto inicial? Você colocou na ponta do papel. Você precisa saber, André, quanto que eu vou pagar de aluguel? Depende. Seu projeto ele está definido para a sua empresa estar no centro da cidade, onde um aluguel ele chega a ser 10 mil reais, pelo menos aqui na minha região nós temos lojas pequenas aí que o aluguel é 10 mil reais. Uns lugares que eu falo com você, 10 mil reais assim, né? Não faz sentido para mim, mas é o dono da loja que coloca o preço. Se ele quer colocar um aluguel de 50 mil reais, é direito dele. Ele é quem determina, né? Se é abuso de poder, abuso de não sei o que, é contra a lei, o negócio é dele, se paga se você quiser. Ah, vou discutir na justiça, beleza, vai lá, gasta com advogado, entendeu? Agora, até lá, a sua empresa vai ficar como? Você precisa definir. E aí entra um detalhe, vamos fazer uma definição rápida aqui, só para a gente entender? Aqui no aluguel vai 2K. Vou até colocar de outra cor aqui, para a gente poder separar isso aqui um pouquinho, tá? Vocês entenderem, pessoal, que isso aqui faz toda a diferença na hora de você manter o seu negócio aberto ou manter o seu negócio fechado. Uma outra cor aqui. Vamos lá. Beleza. Tá. Aqui, ó, 2K. Não funciona. Tem outro azul aqui.
Funcionou. 2K, que é 2.000, tá? K é 1.000. Água, luz e telefone. Vamos colocar aqui 1K. Internet, 200. Funcionários, 5.000. IPTU e taxa de lixo, vou colocar esses dois aqui, 500. Vamos lá. Aqui eu tenho 2K, dá 3.000, com 5.000, 3 com 5 dá 8. Aqui vai para R$ 8.700. Então, resumo aqui, ó. 8.700. R$ 8.700. André, então qual que seria o valor da minha reserva de emergência? Vamos para a calculadora. Seria 8.700 vezes... Pessoal, isso aqui é ao vivo, tá? Não fiz nada programado. Estou desenvolvendo aqui a aula com vocês nessa questão. Eu fiz o esboço, beleza? E aqui no esboço nós estamos trabalhando qual que seria o pensamento que você tem que ter dentro da estrutura da sua empresa. 8.700 vezes 12. André, R$ 52.000? R$ 52.000 e pouco, né? Vamos arredondar para R$ 53.000, tá? R$ 53.000. Então, você precisa compreender, para o seu negócio não começar desequilibrado, para você não começar com aquela situação, devendo imposto de funcionário, devendo dentre outras coisas. Dentro desse contexto aqui, pessoal, de funcionário, 5K, eu coloquei aqui já também considerando FGTS, imposto de renda, dentre outras coisas, tá? Mas assim, o valor não é só isso não. O valor não é só isso. Aqui você vai pagar contabilidade, aqui você vai pagar imposto de renda, tem a retirada pro labore, você tem que viver. E aí entra um problema. O problema que entra da falta de planejamento seria o quê? A pessoa ela faz isso aqui e tudo que entra na empresa, ela usa, o que eu falei agora há pouco, como uma extensão do caixa dela. Por quê? Porque ela já está no sufoco, ela já está realmente com a corda no pescoço, a faca já está na garganta dela. Então ela faz tudo isso aqui desequilibrado. André, e para o investimento na Bolsa de Valores? Você não vai começar a investir já vivendo disso aí, né, pessoal? Realmente é muita doideira. Então você realmente vai ter um planejamento, vai ter alguma coisa onde você, quando começar a investir, você vai depois de um tempo começar a retirar da bolsa dos investimentos aquilo que você precisa. André, beleza, fiz o planejamento, elaborei o orçamento e as projeções financeiras, fiz a análise do projeto, falei aí sobre a questão dos riscos que estão envolvidos. Se tudo der errado, eu perco só meu carro. Show de bola, André. Os R$ 52.000 eu tenho. O que eu faço agora? Vamos lá. O que você faria? Fluxo de caixa. Por que, André, o fluxo de caixa? Vocês lembram aqui que eu coloquei que a empresa teria, em média, um gasto de R$ 8.700 por mês? Lembra? Esse gasto ele é médio. André, por quê? Me fala uma situação em que esse gasto é médio. Eu falo uma situação até dentro da lei para você. A lei, ela fala, para quem aí sabe, os microempreendedores individuais podem ter apenas um funcionário. Mas existem exceções em que um microempreendedor individual ele pode ter 2 funcionários. Uma dessas exceções seria a situação em que o funcionário ele se ausenta da empresa por motivo de doença. Você pode estar contratando outro, é afastamento pela Previdência, melhor dizendo. Você pode estar contratando um outro funcionário. Tem o caso das grávidas aí, que tem a licença maternidade, que são de 4 meses, mas essa licença maternidade ela pode ser estendida ou antecipada. Essa licença, como que ela seria antecipada? Quando uma funcionária ela tem uma gravidez de risco comprovada mediante laudos médicos e periciais, ela pode dar entrada no afastamento dela no 6º mês, talvez no 5º, e esse afastamento se dará através de comprovação junto à Previdência Social, que de maneira objetiva funciona como um afastamento por auxílio doença. Posteriormente, no ato do nascimento da criança, será convertida em afastamento por licença maternidade. Então, um MEI, por exemplo, ele pode precisar de, por um determinado prazo, por um determinado momento, ter 2 funcionários. Desculpa, pessoal. Isso seria
os motivos ou os infortúnios que podem vir a acontecer dentro de uma empresa. Então, voltando aqui, em média, R$ 8.700, tá? Só que eu preciso compreender que esses R$ 8.700, de maneira clara e não dificilmente, eles podem se tornar, em média, R$ 10.000. André, o que você quer dizer com isso? Eu tenho que aumentar a minha reserva de emergência? Não necessariamente. Você não precisa aumentar a sua reserva de emergência. Mas aí eu entro num outro ponto que eu queria tratar com vocês aqui, que é muito importante, que seria isso aqui, gente. Toda empresa que é parceira nossa, eu bato muito nessa tecla. Eu bato muito nessa tecla. Eu já tirei a tinta do teclado de tanto que eu já bati nessa tecla. O que é que você está falando, André? Fluxo de caixa. O fluxo de caixa, ele é fundamental você ter um controle dele dentro da sua empresa e dentro da sua vida pessoal. Você tem que saber quais são as suas receitas, você tem que saber quais são as suas despesas, você tem que saber quanto você precisa para se manter e você tem que saber quanto você produz, você faz. Para um empreendedor, ele tem que ter uma noção. André, como que eu vou conseguir descobrir o meu fluxo de caixa? É impossível, tá? E aí eu falo para vocês, é impossível eu compreender, eu ter uma noção clara e objetiva do meu fluxo de caixa se eu não tiver o controle das minhas entradas e se eu não tiver o controle das minhas saídas. Se eu não souber onde o dinheiro está entrando e onde o dinheiro está saindo, eu não vou ter um controle do fluxo de caixa. É impossível. Eu não consigo compreender. É impossível, beleza? Fluxo de caixa, André, como funciona? Eu tenho que monitorar as entradas, eu tenho que monitorar as saídas, eu tenho que saber quanto cada produto me dá de receita. André, vamos voltar na sorveteria? Vamos. O cara que tem a sorveteria, vou colocar aqui a casquinha, aquela casquinha que fica na rua, e vamos colocar aqui o self-service. O self-service de sorvete. O cara da casquinha, ele tem a casquinha e a casquinha gera para ele, só para vocês entenderem mais ou menos, a necessidade do controle. O cara que tem a casquinha, uma situação hipotética que eu pensei aqui, tá? A casquinha gera para ele todo mês, a receita dele, vocês viram lá que ele precisa de R$ 8.200, tá? A casquinha gera para ele todo mês R$ 6.000. Beleza? Ok. E o self-service gera para ele todo mês R$ 10.000. Mas se o cara em algum momento ou por algum motivo, André, isso não vai acontecer, acontece, tá pessoal? Acontece, não é incomum, eu vejo isso no dia a dia, eu sei que isso acontece, empresas fazem isso. Por algum momento ou por algum motivo, o empresário, ele costuma ter problema com a pessoa que fica responsável por essa máquina aqui. Ou essa máquina aqui dá muito problema para ele, é uma máquina que dá muito defeito. E todas as vezes que ele vai consertar essa máquina, a máquina fica parada por 2 dias, geralmente dá defeito uma vez por mês. Uma vez por mês. A máquina fica parada por 2 dias e gera para ele um custo de R$ 500. André, ele vira e fala assim, vou parar de vender sorvete na casquinha. Por que, seu João das Couves? Porque a máquina de sorvete todo mês estraga, André. Todo mês a máquina estraga, eu fico com a máquina parada 2 meses e essa máquina não está me dando lucro nenhum. O meu negócio não está indo para frente, eu só passo raiva com essa máquina, toda vez ela estraga e não está me dando lucro. Opa, era aí, seu João das Couves. Essa máquina não te dá lucro, o senhor tem certeza? Tenho certeza sim. Seu João, deixa eu falar um negócio para o senhor. Essa máquina ela dá para o senhor mais de 1/3 do lucro da sua empresa. O senhor nunca percebeu, o senhor nunca colocou na ponta do papel. Mas deixa eu ser claro com o senhor em uma coisa aqui. Se o senhor tirar essa máquina de dentro da sua empresa, se o senhor parar de vender casquinha, o senhor vai perder aí 1/3 da sua receita dentro da empresa. A sua necessidade mensal financeira, né? A sua necessidade mensal financeira para
conseguir manter a sua empresa, ela corresponde aí a mais ou menos R$ 8.700. Vamos colocar arredondando aí R$ 9.000. Então sobra para o senhor somente R$ 1.000. E esses R$ 1.000 não dá para o senhor manter a empresa como deveria. Se o senhor tirar a casquinha, o senhor está tirando basicamente todo o lucro. Todo o lucro, toda a receita para reinvestir na sua empresa, que a sua empresa está gerando. André, mas eu quero tirar a casquinha, o que eu vou fazer? Seu João das Couves, o senhor tem que aumentar isso aqui então, ó, de alguma maneira. Antes do senhor tirar isso aqui, o seu fluxo de caixa, de maneira impreterível, de maneira inquestionável, ele me apresenta os valores mensais que o senhor tem que aumentar isso aqui. André, quanto que eu tenho que aumentar isso aqui? Seu João das Couves, o senhor tem que aumentar isso aí em pelo menos 70%. André, mas é muita coisa. Não consigo? Consegue. Com um planejamento, com um sistema organizacional adequado, o senhor vai conseguir aumentar a sua receita em self-service de sorvete em pelo menos 70%. Que aí a sua receita vai passar vai deixar de ser, a sua receita vai deixar de ser 10 mil e ela vai passar a ser 17 mil. Dessa forma, seu João das Couves, o senhor vai poder estar tirando a casquinha de dentro da sua empresa. André, me explica uma coisa. Por que eu tenho que ter uma receita de 17 mil reais, aumentar em 70%, ao invés de aumentar somente em 60%, e não equiparar os valores que realmente já era a minha receita mensal de 16 mil reais? Aqui nós temos uma receita de 16 mil reais mensal da empresa. André, isso é pouco, isso não é nada. Eu estou tratando aqui, pessoal, de coisas realmente objetivas. Eu poderia falar em números aqui de 60 mil, de 100 mil, de 160 mil, mas eu quero trazer a ideia central, a quantitativa ou os números. Isso aí vai de empresa para empresa. Eu tenho empresas que faturam 100 mil num dia. Eu tenho empresas que faturam 50 mil no mês. E eu tenho empresas também, que são clientes nossos, que faturam 6 mil por mês. Então não é a questão da empresa, não é os números, é a ideia central, ok? Não importa se você fatura 16 mil por dia, 16 mil por mês. A importância é você compreender a ideia central de se manter um fluxo de caixa, onde você controla, onde você monitora as entradas, onde você monitora e controla as saídas, onde você tem uma análise completa do que te dá receita, do que te dá despesa, onde vai o seu dinheiro e realmente de onde vem o seu dinheiro, ok? Essa seria a gestão, a ideia central da gestão do fluxo de caixa. Mas lá, André, responde para mim, por quê? Em primeiro lugar, receita não se corta, receita se amplia. A ideia central sempre é maximizar receita e não reduzir receita. Um dos maiores descobertas que particularmente eu fiz na minha vida foi entender que não é o corte de gastos que faz a diferença na vida de uma pessoa. É a maximização das receitas. Tem muita gente que fala assim, André, eu tenho que cortar gastos, eu tenho que cortar gastos, eu tenho que cortar gastos. André, eu preciso cortar gastos porque não tá bom, não tá legal, eu tenho que cortar gastos. Mas tem hora que você precisa compreender, cortar gastos não vai ser a solução para você. Você já cortou gastos de tudo quanto há. Daqui a pouco você vai começar a passar fome. Ao invés de você começar a cortar gastos, procure aumentar a sua receita. Pare de cortar gastos, aumente a receita. O segredo às vezes está em aumentar a receita, não em cortar gastos. Quer um exemplo disso? Claro. Vou falar com vocês, quem aqui já viu aquele senhorzinho, ou aquela senhora, né? O senhorzinho, porque às vezes a esposa vira para ele e fala, ô, seu João das Couves, vai lá, meu bem, compra para mim 1 quilo de alho. Aí vai o seu João das Couves, chega lá no supermercado,
Seu João das Couves fica lá, ó, 2 horas. Eu vou exagerar, não, vamos ser realistas. Seu João das Couves fica lá 30 minutos. 30 minutos. Debulhando alho, tirando a casca. Cara, é fora de série. Tirando a casca do alho. Seu João das Couves fica lá tirando a casca do alho. Para o alho ficar mais leve. Você já pegou numa sacola de casca de alho? Se alguém aqui já descascou alho, igual eu já descasquei, a gente estava fazendo um evento uma vez na igreja, eu gosto de participar dessas coisas e realmente descasquei muito alho. Foi um meio quilo de alho, 1 quilo de alho mais ou menos. 1 quilo de alho. Você pega a casca do alho, aquilo ali não pesa 40 gramas direito. Não pesa 40 gramas. E aí a pessoa gasta 30, 40 minutos descascando o alho, tirando, né, aquela casca grossa, né, aquelas camadas de casca do alho, tirando o talo, aquilo pesa a mesma coisa que um cogumelo. Tem cogumelo pesado, eu falo um cogumelo pequeno. Tirando o talo do alho para poder deixar o alho mais leve. Quanto tempo a pessoa gastou ali? Aí eu chamo de gasto mesmo. A pessoa gastou ali para economizar 50 centavos. Gente. Por favor. Se muito 50 centavos, não posso nem falar que seria tudo isso. 30 minutos para economizar 50 centavos. Ao invés dela gastar 30 minutos economizando 50 centavos, por que ela não investe esses 30 minutos lendo um bom livro? Buscando uma maneira de aumentar a sua receita mensal. Então, o problema, pessoal, não é você cortar gastos muitas das vezes. O problema é você aumentar a receita. Então, eu não compreendo como correta a maneira de você pegar aqui e equiparar esse valor. Eu sempre falo com as empresas, falo, pessoal, vamos trabalhar aumentando. Por que, André? Porque os 1.000 a mais aqui, ou 1K a mais aqui, eu vou trazer ele como reinvestimento dentro da minha empresa em alguma coisa. Eu posso financiar ou posso comprar parcelado, talvez no boleto ou no cartão, um novo congelador, uma nova balança, um playground para dentro da sorveteria. Se for um outro tipo de empresa, André, eu não trabalho com sorveteria, eu trabalho com lavanderia, como eu falei aqui. Então eu vou comprar uma máquina de lavar nova, eu vou comprar uma nova passadeira. Ah, André, eu montei um lava-jato, eu vou comprar uma bomba de lavar nova. Mas aí o que? Eu vou trazer esse 1K aqui, esses R$1.000 que estão passando como reinvestimento. Essa é a ideia central, essa é a ideia que eu vou buscar, ok? Então, para a gente entender o fluxo de caixa, o conceito do fluxo de caixa. Beleza, André, compreendi que eu tenho que ter uma noção clara e ampla das minhas entradas e saídas financeiras da minha empresa e da minha vida. Vou apagar isso aqui também, pessoal. Vamos lá, vamos buscar um pouquinho mais para cima aqui. Compreendi que se eu não fizer isso, eu vou ter um problema sério, porque eu não sei onde vai o meu dinheiro, se eu perder alguma receita, eu não sei onde ela vai. Tem empresários, eu conheço empreendedores, pessoal, que são empreendedores e são funcionários. Hoje ele está em uma situação que se ele sair do emprego dele, não faz a menor diferença para ele. Porque a receita dele como empreendedor, ela supera em muito aquilo que ele realmente precisa para poder viver, aquilo que ele realmente precisa para poder se manter. Mas a pessoa acaba tendo medo. Eu conversava com um empresário outro dia, ele falava comigo, André, eu conheço o seu João das Couves. O seu João das Couves tem medo de realmente deixar esse emprego dele. O seu João das Couves está faturando 1 milhão por mês e ele ainda tem medo de fazer isso, determinadas emprego. Eu falo emprego porque ele é contratado, ele tem um determinado contrato. Mas assim, é porque a gente não pode tratar muitas informações, né, pessoal? A gente tem que ter um certo sigilo. Só para entender, ele tem um faturamento na empresa dele de R$1 milhão e ainda assim ele presta serviço, porque a empresa dele dá 1 milhão, ele ganha um valor um pouco considerável, dependendo do ponto de vista de 1 milhão, não seria nada, né? Mas ele presta um serviço porque ele tem medo daquilo fazer falta. Então, apego a coisas desnecessárias. Mas vamos lá, André, beleza. Fiz o meu planejamento, fiz o meu fluxo de caixa, análise e controle de custo.
Só fazer o plano o fluxo de caixa? Não, eu preciso analisar. Sério, André, eu preciso analisar? Sem sombra de dúvida. Eu tenho que identificar os meus custos, eu tenho que identificar as minhas despesas. Por que você está falando isso, André? Volta comigo aqui na máquina de sorvete que estava aqui que eu acabei de apagar. Você lembra que o seu João das Couves falou que a máquina dele dava problema todo mês? E que a máquina dele dando problema todo mês, ele gastava R$500 para consertar a máquina. E aí, via de regra, todo mês era aquele valor, R$500. R$500. A máquina dele, levando em consideração, vamos supor que a máquina do seu João era a máquina mais velha. André, quanto custa uma máquina? Presta atenção. Quanto custa uma máquina? Vamos supor que uma máquina custe R$5.000. Eu acho que se você estiver acompanhando a aula aí, e se você já está acostumado a me acompanhar, você já sabe no que eu estou pensando, né? Seu João das Couves pode comprar uma máquina nova, dividir em 10 vezes, ele vai pagar o valor, dividir no cartão em 10 vezes, ele vai pagar o valor de R$500 por mês e ele vai ter uma máquina nova. André, e o que ele pode fazer? Seu João das Couves, se for um pouquinho mais inteligente e for cliente da DT Gestão Financeira, eu vou falar com ele o seguinte: seu João, compra a máquina nova. Comprada a máquina nova, o senhor vai consertar a máquina que o senhor tem. E o senhor vai vender ela, se uma nova é R$5.000, o senhor vai vender ela por pelo menos, a venda, tá? Aqui, ó. A venda por pelo menos R$2.500. André, eu não entendi. Não é possível. Se eu tenho um produto que custa R$5.000, mas ele me dá um prejuízo financeiro todo mês de R$500, o que eu vou fazer? Ao invés de ficar gastando todo mês R$500 com a manutenção, os mesmos R$500 eu vou fazer de parcela, vou comprar um produto novo, tendo comprado um produto novo, o produto usado, eu vou fazer a venda dele por R$2.500. Eu tenho duas opções. Esses R$2.500, quando ele entrar, porque não vou anunciar amanhã e vou vender o produto amanhã, né, pessoal? Na gestão de projeto, a gente entende que o tempo não é de acordo com o que a gente quer, mas com o que determina realmente as situações de cada coisa. Eu vou demorar aí 2 meses para vender essa máquina, 1 mês, vendi a máquina, eu tenho duas opções. Se eu demorar 30 dias, eu posso pegar, se for por boleto ou ainda por cartão de crédito, se eu quero me isentar da dívida, presta atenção, o pulo do gato, essa aqui vai para quem está acompanhando a aula até agora, beleza? Se eu quero pegar esse dinheiro aqui, eu tenho duas opções. Ou eu pego ele em André, só R$2.500. Opa! Eu pego ele e invisto ele em uma renda fixa que vai me dar ao mês que seja 1,5%. 1,5%. Ou eu pego ele e quito parte das minhas parcelas. Eu já vou ter mais da metade da minha máquina paga. André, o que você faria? André investiria. Por que, André? Porque na teoria, aqui eu não estou pagando juros. E se eu não estou pagando juros aqui, o que eu posso fazer? Pegar o valor que eu tenho a mais correspondente à máquina, né? Porque foi uma transação que eu fiz. Eu vou pegar esse valor e eu vou investir esse valor. Beleza? Vou pegar esse valor e vou investir. Ah, André, mas ele vai me render pouco. Vamos lá. Só para a gente entender aqui rapidamente aí uma situação. Se eu pego R$2.500 e invisto a 1% ao mês, esse 1% vai me gerar em média R$38 por mês. 1,5% ao mês. Vai me gerar em média R$38. Esses 2.500 com mais 38 reinvestidos, o mês que vem vai me gerar 38,50, 39, 40 reais mais ou menos.
Só de curiosidade aqui, 2.538. Só de curiosidade, vezes 1,5%. Vai gerar isso mesmo, vai me gerar aí uns 38 e pouco, 38 e alguns centavos. Então, isso que a gente chama de juros compostos. Mês a mês eu vou aumentando o valor. Claro, eu já vou ter, né, a minha reserva de emergência aplicada em renda fixa. Ou eu posso pegar esse valor aqui e comprar uma outra máquina. Se eu tenho, aí entra a visão de crescimento, pessoal, tá? Da análise financeira. Se eu tenho R$ 2.500, o meu sorvete, uma máquina nova, custa 5.000 e a máquina de casquinha me gera R$ 6.000, eu posso aumentar a minha receita através de mais uma máquina. Se eu tenho condições, vale a pena eu pagar uma parcela de 500, mais uma parcela de 500, e a própria máquina que eu comprar com esse valor vai se pagar. Vocês estão entendendo o que seria aí você analisar o seu fluxo de caixa, você realmente ver onde vai o valor, ver realmente como funciona? Isso que a gente chama de análise. Eu tenho que saber onde vai a minha receita, onde vai a minha despesa. André, mas como que eu vou saber isso? Eu tenho que anotar, pessoal. Eu tenho que anotar. Se eu não anotar, se eu não tiver uma visão holística, se eu não tiver uma visão clara, ampla, plena de tudo que acontece dentro da minha empresa, eu não consigo prosseguir. Eu não consigo, André, e a B3? Você não falou nada da B3? Vamos lá. Se você faz investimento no mercado futuro e você vê que não dá lucro, só prejuízo. Você investe em ações, você ainda não sabe ou não consegue tirar lucro, só prejuízo. Por que você vai continuar insistindo naquilo que você ainda não conseguiu? Busca conhecimento, busca estudar, procure aprofundar mais a sua inteligência no mercado financeiro. Dessa forma, o que eu faço até lá, André? Renda fixa, fundo de investimento imobiliário. André, fundo de investimento imobiliário então não é perigoso? Opa, eu não disse isso. Fundo de investimento imobiliário é perigoso, mas não é tão perigoso quanto ações. Teve uma empresa recentemente, para evitar qualquer tipo de problema aí, não vou citar nome, mas é uma loja que trabalha no ramo de comércio. É uma loja que tem no Brasil inteiro. Ela teve um rombo aí no caixa, bilionário. E essa empresa que valia as ações dela aí, bem dizer, perderam em um dia, as ações dela perderam mais de 40% do valor de mercado. Tem uma outra empresa, essa aí já até fechou, quebrou realmente, não tem mais nada. Essa empresa, ela hoje está valendo as ações dela R$1. Mas vou falar, não estou falando nada de mentira mesmo, as ações da Oi, por exemplo, estão valendo menos de R$1. E as ações da Oi, há uns anos atrás aí, valia R$142. Não tem o que esconder, está aí no mercado para todo mundo ver. Eu estou falando que realmente as ações, então o risco de você investir em ações é muito grande. Fundo de investimento não costuma fazer isso. Nós tivemos há pouco tempo atrás aí um gestor de um fundo de investimento que realmente o fundo quebrou. O fundo quebrou e isso aconteceu porque, infelizmente, né, o gestor ele pegou um dinheiro emprestado para investir no fundo. Só que poucos dias depois que ele pegou esse dinheiro emprestado, isso aí acontece muito, o dono do dinheiro quebrou o contrato, pediu o dinheiro e pagou a multa. Só que a multa para o dono do dinheiro era menor do que o valor que o gestor tinha que pagar correspondente ao investimento que ele tinha feito. E aí a vaca foi pro brejo, como diz aí o mineiro, né? Então assim, por quê? Só para entender aqui, se eu vou fazer um investimento, eu não vou fazer todo o meu investimento em um só lugar. Já viu aquele ditado? Nunca coloque todos os ovos em uma só cesta? Se eu posso diversificar os meus investimentos em vários lugares, claro, eu tenho que ter uma diversificação equilibrada. Eu vou fazer uma diversificação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
André, 7 não seria muito? Depende de quanto dinheiro você vai investir. Mas o ideal que eu falo aí, no mínimo, seria esse aqui, ó. Pelo menos uma diversificação em 5 locais, em 5 lugares. Você tem que ter o seu dinheiro. É a mesma coisa que eu falo, a empresa que só vende banana. Por que ela não pega a banana e coloca a banana frita, coloca a banana cozida, faz um doce de banana, vende a casca da banana como adubo orgânico? Por que ela não vende a banana já descascada? Você pega o supermercado, por exemplo, você entra em vários supermercados. O que o supermercado fez? Isso aí já seria até uma questão assim da gestão de custos e de investimentos que a gente tem. Por quê? O supermercado, algumas frutas que estão já há muito tempo, alguns supermercados eles pegam que a fruta, corta ela e vende. Para que a fruta não venha estragar na bancada, ele vende ela picada. E aí a pessoa acaba comprando, porque quer praticidade e quer facilidade. Ok? Pessoal, seguindo em frente. Depois que eu vou fazer a análise, eu fiz o planejamento, eu fiz o fluxo de caixa, eu fiz a análise dos custos, eu tenho que fazer a gestão. André, não é a mesma coisa não? Não. Por que que não é? Eu tenho que gerir o meu negócio. Se o meu negócio está dando lucro em determinado ponto, eu vou continuar com aquilo ali a mesma coisa a vida inteira? Tem um ditado por aí que dizem, time que está ganhando não se mexe. Discordo. Você tem que, pode até deixar o time que está ganhando sem mexer nele. Porém, você tem que já preparar o seu time reserva. Você tem que deixar o pessoal no aquecimento. Porque se em algum momento alguma coisa sai do seu controle, se em algum momento alguma coisa dá errado, você precisa estar preparado para o imprevisto. Lembra que eu falei da reserva de emergência? Pois então, a reserva de emergência consiste em você estar preparado para o imprevisto. Na gestão, a gente pega aí as questões de avaliar a seleção dos projetos e aquilo que você está fazendo. Eu conheço empresas que quebraram por não se aprimorarem. Conheço empresas que quebraram por não evoluírem. Tem ramos de negócio, isso aí eu não estou apontando o dedo para nenhum taxista em específico, mas, por exemplo, hoje em dia quase não se vê mais falar, ou pelo menos os taxistas não têm a mesma rentabilidade que eles tinham no passado. André, por que eles não têm a mesma rentabilidade que eles tinham no passado? Simples e objetivo. O ramo de taxista ou atividade profissional, ela sofreu grande impacto com a vinda dos motoristas de aplicativos para o Brasil. Há 10 anos atrás nós não falávamos sobre essa questão de motorista de aplicativo. Era taxista quem dominava o mercado, monopólio, talvez assim, por alguns dizem dessa forma, mas o mercado ele era exclusivo dos taxistas. Houve uma briga muito grande dos taxistas na época em que o mercado começou a ser tomado pelos motoristas de aplicativo, Uber, 99, dentre outros tantos que tem. Os dois mais conhecidos seriam esses. Só que aí entra um detalhe, você precisa ter uma gestão do seu negócio. E se algo começar a dar errado? E se realmente eu começar a não ter mais esse serviço? Eu tenho que avaliar a seleção dos meus projetos, eu tenho que gerir os meus projetos, a análise do retorno sobre aquilo que eu tenho, que é o que as pessoas chamam de, também conhecido aí dentro dos investimentos, ou até mesmo dentro dos investimentos, seja na B3, seja em construção, seja dentro de qualquer tipo de investimento que você faça, ou até mesmo dentro de uma empresa, qual que seria o seu ROI? Qual que seria o retorno? Quanto tempo você demora para poder reaver aquele valor? Qual que é a métrica financeira que você utilizou e quanto tempo vai demorar para você reaver o valor investido? André, vamos voltar aqui rapidinho no tempo? Lembra que eu falei que a empresa do seu João das Couves faturava 6 mil com casquinha e 10 mil com self-service de sorvete? Quanto que a empresa do seu João fatura? A empresa, André, do seu João fatura 16 mil reais. Ok, a empresa do seu João fatura 16 mil reais. Mas a empresa do seu João, ela tem um custo operacional de 8.700 reais. Qual que é o lucro da empresa, então, André? Vamos para a calculadora. Se eu tenho a empresa que fatura 16 mil,
menos 8.700, o lucro da empresa é 7.300. André, a empresa ela tem uma receita líquida livre mensal de 7.000. Não funciona. Cadê o outro? Tá aqui. A empresa ela tem uma receita líquida mensal de R$7.300. Lembra que eu não estou contando a reserva de emergência não, tá pessoal? A reserva está lá, parada, não precisei dela. Graças a Deus não usei ela. Então vamos lá. André, me explica uma coisa. Como que eu vou achar então? Quanto tempo eu vou demorar? Simples. Qual foi o valor investido? Lembra comigo? R$90.000 mais 23.000. Foi 113.000. Vou pegar os 113.000 e vou dividir por 7.300. Ou seja, em 15 meses e meio. Se eu vou pegar 15,5 vezes 7.300, vai dar 130.000. Mas não foi 130.000, André. Eu paguei R$10.000 da gestão lá, da administradora do consórcio, porque eu fiz um consórcio. André, eu paguei também, André, um valor a mais, a taxa de transferência e não sei mais o que. Não importa. Beleza, você vai pegar o valor que você gastou e vai dividir pelo lucro líquido que você tem no seu negócio. Então o seu negócio em 15 meses e meio, vamos arredondar para 16 meses? Ninguém me crucifica por causa disso não? Em 16 meses, eu vou ter o retorno de todo o valor investido na minha empresa. Em 16 meses, a minha empresa já se pagou. Em 1 ano e 4 meses, então, vamos colocar dessa forma, eu já tenho os 90.000, perceba, eu já tenho os 90.000 que eu investi em maquinário e tenho os 23.000 que eu investi em produtos internos para venda. Dessa forma, olha só, eu ainda estou pagando o consórcio do carro que eu dividi em 4 anos. Você lembra da história que a gente criou aqui junto? Essa história não está anotada, estou calculando tudo aqui, estamos caminhando de acordo, estou montando com você um negócio aqui, para você falar assim, André, não tem, tá não, tá? O que eu fiz foi a cópia aqui realmente da métrica, que seria aquilo ali, ó, planejamento, fluxo de caixa, análise e a gestão. Então o ROI que eu entendo aqui, em 16 meses eu tenho meu valor investido. É ruim ou é bom? Depende de quanto você vai investir, mas eu particularmente falo que isso aqui é um retorno muito satisfatório. Tem empresas que te dão um retorno muito mais rápido. Tem empresas que o retorno é muito mais demorado. Isso aqui eu estou falando de você montar a sua empresa, mas não estou falando de franquia, tá pessoal? Se você vai fazer uma franquia, a franquia ela vem, tem uma estrutura, tem muitas coisas que você precisa realmente analisar. Agora você entendeu realmente com relação à lucratividade dos investimentos, o valor que você realmente teve de retorno, o prazo. Então tudo isso vai estar dentro da gestão. Você tem que saber quanto tempo demora para o seu negócio se pagar. Não dá para você pagar o negócio a vida inteira, não dá para você realmente ter a vida inteira sustentando o negócio. Se o seu negócio vai mal, se o seu negócio não está bom, chega um momento que você precisa ver, opa, eu já peguei a minha reserva de emergência, estou gastando a minha reserva de emergência toda. Fica difícil esse negócio, não vou conseguir manter mais essa empresa. Já financiei meu carro, vou financiar o que agora mais? A minha casa? Eu preciso ter uma ideia clara do que eu estou fazendo com o meu dinheiro. E aí, pessoal, a gente caminha para o final. Qual que seria, André, então, a última ideia que eu preciso ter, ou o último ponto que eu preciso analisar? Vocês já ouviram falar disso aqui? Capital de giro. André, não vou usar termos técnicos, eu estou procurando realmente ser simplista, eu estou procurando ser bem objetivo naquilo que todo mundo vai compreender aquilo que está falando. Então vamos lá. O que eu vou analisar dentro do capital de giro? Eu vou identificar, em primeiro ponto que eu preciso, identificar as fontes de financiamento. Eu vou identificar as fontes da receita. Eu vou identificar aquilo que realmente está me trazendo uma receita e está me trazendo uma despesa. Meu capital de giro, identificado esses pontos, compreendi tudo isso. Qual a estratégia que eu vou usar para equilibrar a minha necessidade com o que eu tenho em caixa?
Lembra que eu falei que a empresa tem R$ 7.300 líquido livre de líquido, lucro líquido? Pois é, dessa forma, eu preciso entender uma coisa. Esses R$ 7.300, já estou retirando a reposição dos meus produtos ou não? Eu preciso compreender se aquilo que eu tenho, se aquilo que a minha empresa está gerando, ela está repondo o produto interno. André, mas eu sou um prestador de serviço, eu sou um lavador de carro. Você tem despesa com o produto. Você tem sabão que você tem que comprar. Você tem ácido que você tem que comprar. Tem os produtos antioxidantes que você tem que bater no veículo. Você tem uma despesa. E essa despesa, ela faz parte do seu capital de giro. O valor que você tem dentro da empresa ali, ele é suficiente para repor os produtos que você vai gastando. Da mesma forma o sorvete, a maquininha de casquinha que a gente falou no começo. De igual modo, o self-service de sorvete, esse lucro líquido, ele é composto, R$ 7.300, ele é composto pelo seu capital de giro ou seu capital de giro já está fora dessa estrutura? Por quê, André? Porque eu tenho que ter um dinheiro dentro da empresa para mim poder repor a minha mercadoria, eu tenho que ter um dinheiro para mim poder girar. Porque não é todo dia que entra dinheiro, não é todo dia que tem despesa, mas quando a despesa chegar eu tenho que ter o dinheiro para pagar ela. Entendeu? Eu tenho que ter o dinheiro, porque senão eu vou desequilibrar o meu caixa. O meu caixa eu não posso fechar ele no negativo, eu não posso ficar negativo. Eu vou pegar dinheiro de onde? Eu vou pegar do meu bolso? Porque tem muitos empresários que pegam dinheiro do bolso e vai pagando as contas da empresa. Pega dinheiro do bolso e vai pagando as contas da empresa. E aí vai fechando no negativo. Depois ele quer chegar para a empresa e pegar o dinheiro da empresa e colocar no bolso dele. Isso vira uma bola de neve desequilibrada. E aí eu volto no começo da aula que nós falamos há um tempo atrás. Vocês se lembram? Por trás de um CNPJ baixado, muitas das vezes nós temos um CPF desorganizado. Então a organização do meu capital de giro, ela é fundamental para mim compreender quanto eu preciso ter dentro da minha empresa para que eu pague as contas, os funcionários, os fornecedores, não deixe o meu caixa no vermelho e consiga prosseguir para o próximo mês, sem pegar o meu dinheiro, lucro líquido, e talvez, se for o caso, pegar esse valor e começar a pagar o meu consórcio, que nós falamos aqui no início da aula. Vocês entenderam? Então toda essa estrutura ela precisa estar montada. Toda essa estrutura ela precisa estar bem alinhada. A gestão financeira ela consiste em diversos aspectos. E aí eu encerro a aula, já vou chegando ao final aqui, deixando para você aqui aquilo que nós falamos no começo. Por trás, muitas das vezes, de um CNPJ baixado, nós temos um CPF desorganizado. E a culpa é de quem? É da empresa? A culpa não é da empresa. André, mas é muita coisa para mim poder ver. Por isso existem profissionais capazes de estar fazendo isso aqui para você e com você. André, mas eu não tenho nem ideia de como que eu vou fazer tudo isso. Você pode ser um empreendedor, mas você não tem que ser um analista, você não tem que ser um gestor, você não precisa. Existem pessoas que são profissionais capacitados para isso. Tem muito dono de restaurante que tem um bom paladar, mas ele não sabe fazer a comida do restaurante que ele vende. Nós temos que entender a diferença em um investidor, nós temos que entender a diferença em um empreendedor para uma pessoa que é realmente um chefe de cozinha e quer abrir o seu próprio negócio. André, mas não seria regra o cara que vende aquilo saber fazer? Deixa eu te perguntar para você aqui, vou até chegar um pouquinho mais perto aqui. Todo vendedor de carro, por acaso, ele é mecânico? Não seria regra o cara que vende carro ser mecânico de carro? Não. André, mas não seria regra o piloto de avião
ser mecânico? Não. Cada um tem a sua área. Cada um tem o seu lugar. A gente precisa parar de querer abranger o mundo. Se você é um empreendedor que tem um CPF, você é um cara desorganizado, você precisa de um CPF organizado para te ajudar. Porque senão a sua empresa vai ladeira abaixo. Você compreende? Você precisa. Ah, André, não preciso. Beleza. No dia de amanhã, então, se o seu CPF for o causador da baixa da sua empresa, não tem por que reclamar. Não tem por que reclamar. Você precisa compreender. André, eu não preciso. Infelizmente, se você acha isso, ok. Mas, depois que o CNPJ baixa, não tem o que fazer. Ah, eu abro o outro. Beleza, mas e o fracasso? E aquela sensação de que não fui capaz. Será que eu vou abrir outro? Será que vale a pena fazer de novo? E agora, o que eu vou fazer? Se você precisar, a DT está aí para te ajudar. Ok? Pessoal, foi uma imensa satisfação estar aqui com vocês até agora. Eu realmente procurei ser bem objetivo, não ser técnico. Procurei não falar palavras difíceis. Procurei não trazer muitas ideias desconexas com temas que fossem muito espaçosos, tá? Eu procurei ser bem objetivo. Falar um português que qualquer pessoa que assistir essa aula possa entender e compreender aquilo que estamos falando. Que qualquer um que veja aquilo que foi mencionado aqui hoje, compreenda aquilo que precisa ser feito. Eu trouxe aqui para nós a necessidade do planejamento, a necessidade do fluxo de caixa, a necessidade de analisar, a necessidade de gerenciar, de ter uma gestão e compreender o capital de giro dentro de tudo isso que nós fizemos. André, a ordem está correta? Você precisa planejar o seu financeiro. Planejando, você vai analisar o seu fluxo de caixa. Fazendo a análise do fluxo de caixa, você analisar o fluxo de caixa e analisar as suas despesas, receitas, ter uma gestão e o capital de giro. Então nós precisamos compreender aquilo que foi falado até aqui. E eu espero que você tenha compreendido tudo que nós passamos para você. Foi uma imensa satisfação estar aqui com vocês, beleza? Amanhã nós temos aí o andamento da Semana da Gestão. Nós vamos estar aí falando amanhã sobre a gestão de tempo. Na quinta-feira, que seria dia 6, gestão de pessoas e posteriormente na gestão de recursos. Eu espero que vocês possam verdadeiramente sair dessa semana convictos de que o projeto de vocês vai simplesmente decolar, sem retorno, ok? Um forte abraço, fiquem com Deus, espero que tenha sido produtivo para vocês e foi satisfatório para mim. Um abraço, até mais, tchau!